de Deus o Altíssimo no Corão, فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. Ela se dirigiu ao seu povo com ele no colo. Ela podia ter fugido, mas não. Ela sabia que a mensagem que ela carregava era maior. Então ela carregou seus filhos no braço e se dirigiu para o seu povo. As pessoas, quando viram ela chegando com uma criança, a postura correta seria o quê? Perguntar o que era? Quem era aquela criança? Podia ser alguma criança de algum conhecido dela, uma criança que ela encontrou no caminho, mas não. De imediato, as acusações começaram a partir para cima dela. Disseram: ó Maria, você fizeste algo assombroso. Já começou o ataque, a acusação, sem que ela pudesse ter tempo para poder falar nada. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin, wa ma kanat ummuki baghiya. Ó irmã de Arão, o seu pai não era uma pessoa normal e a sua mãe não era uma depravada. As acusações começaram a ficar mais pesadas. Começaram a acusar ela de depravação. E ela, tranquila naquele momento, porque ela sabia que a defesa dela ia vir de Deus o Altíssimo. Então o que ela fez? Então ela apontou para a criança que estava no braço dela. Aí a raiva das pessoas aumentou ainda mais. Como se você está querendo zombar da gente. Como é que a gente vai se dirigir para uma criança? Como é que uma criança recém-nascida vai falar? Então ela apontou para ele e eles disseram: como é que nós vamos falar com quem é um recém-nascido? Então, aí acontece o segundo milagre do profeta Jesus. Ele começa a falar, e a primeira coisa que ele diz: Qala inni Abdullah, eu sou um servo de Deus. Primeira coisa que ele falou, não foi: a minha mãe é inocente, não acusem a minha mãe, não. Eu sou um servo de Deus. Por quê? Para que as pessoas mais tarde não viessem a achar que pelo fato dele ter nascido de uma forma milagrosa, ele era filho de Deus, ou parte de uma divindade. Não. Ele aqui começou afirmando: eu sou um servo de Deus. Inni Abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Me concedeu um livro e fez de mim um mensageiro. Então ele primeiro afirmou: sou um servo de Deus. Depois ele disse: eu tenho uma função, um papel a exercer. Qual é essa função? Ele me concedeu um livro e fez de mim um profeta. Ou seja, eu tenho a função de orientar as pessoas para o caminho de Deus. Esse é o meu papel nessa vida. E continuou falando: وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. E fez com que eu seja abençoado onde quer que eu esteja. Onde quer que eu esteja, Deus vai estar me abençoando. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. E me recomendou a prática da oração e a paga do zakat enquanto eu estiver vivo. Aqui mais uma vez reitera a condição dele de servo de Deus. Uma vez que Deus orienta ele a fazer o quê? Dedicar as orações a ele e fazer a paga do zakat enquanto ele estiver vivo. E aqui ele chama a atenção para um outro ponto também: enquanto ele estiver vivo. Ou seja, eu sou um ser humano e como todo ser humano, um dia eu vou morrer. Então enquanto eu estiver vivo, eu tenho que dedicar a minha vida a adorar o Criador. E em seguida, aí sim, depois dele ter esclarecido que ele não é um filho de Deus, que ele não é uma divindade, e sim um servo de Deus, um ser humano como outro qualquer, que tem a função de levar a orientação para as pessoas, aí ele parte em defesa da sua mãe e diz: وَبَرَّ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. E fez com que eu tratasse com benevolência a minha mãe, e fez com que eu jamais fosse um tirano e infeliz. Aqui começou a defesa dela porque ele diz: fez com que eu fosse bondoso com a minha mãe. Ele não disse com os meus pais. O sinal de que ele nasceu por um milagre. Ele só tem uma mãe, não tem um pai. E fez com que eu jamais fosse um tirano injusto. Por quê? Porque toda vez que você desobedece a um pai ou uma mãe, você está sendo tirano, você está sendo injusto, você está cometendo uma injustiça. Então ele falou: Deus fez com que eu fosse benevolente, tratasse bem a minha mãe, e jamais fosse um tirano injusto. E é como se ele também tivesse dirigido essas palavras para a Virgem Maria. Olha, não pense que as acusações dessas pessoas vão me afetar de alguma forma. Porque eu sei que você é inocente de tudo que estão
te acusando. Então não se preocupe, quando eu crescer, né, eu vou continuar do teu lado, eu vou continuar com você, porque eu sei que é da sua inocência. E disse: وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. E a paz estará comigo no dia em que eu nasci, assim como estará comigo no dia em que eu morrer e no dia em que eu for ressuscitado. Aqui Deus chama a atenção mais uma vez, nas palavras do profeta Jesus, que ele nasceu, ele vai morrer no dia, e da mesma forma como todo ser humano, ele será ressuscitado. E a paz estará com ele em todos esses momentos. Ou seja, se ele nasceu, ele vai morrer e ele vai ser ressuscitado, ele não pode ser uma divindade, ele não pode ser parte da divindade. Ele é sim um dos grandes mensageiros de Deus. Então, essa é a história dessa fase da Virgem Maria, o momento em que Deus concedeu a ela um filho, o momento em que ela se tornou mãe, e todo o processo pelo qual ela passou. E serve de lição para que cada muçulmana reflita. Nos momentos difíceis, por mais que eles possam parecer, possa parecer que as portas se fecharam diante de você, se você é uma pessoa temente, se você é uma pessoa que dedica a sua vida a Deus Altíssimo, Ele sempre vai abrir uma porta para você. De onde você menos espera, diz Deus Altíssimo: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. E aquele que teme a Deus, Deus abre para ele uma saída e o concede das suas dádivas de onde ele menos espera. A Virgem Maria passou por toda essa dificuldade, uma gravidez, a acusação das pessoas, tudo isso, e passou isso com o quê? Com a firmeza do crente, porque na verdade o verdadeiro crente, ele sabe que se ele está com Deus, ninguém pode contra ele. O profeta Muhammad ele disse: saiba que se toda a humanidade se juntasse para te beneficiar em alguma coisa que Deus não prescreveu para vocês, eles não conseguiriam. E saiba que se toda a humanidade se juntasse para te prejudicar em alguma coisa que Deus não prescreveu para vocês, também não conseguiriam. E assim foi com a Virgem Maria. Ela dedicou sua vida em adoração a Deus Altíssimo, e o resultado foi que Deus se manteve ao lado dela, a protegendo em todos os momentos da sua vida. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم يا فوز المستغفرين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.